Domingo nós estamos conversando sobre os encontros de Jesus. Hoje quero conversar com vocês sobre o encontro de Jesus com um gadareno. Abra aí Marcos capítulo 5. Eu tenho preferido ministrar os encontros em Lucas, porque Lucas tem sido mais detalhado, mas neste caso, Marcos, que provavelmente é o evangelho sobre o qual os outros também se basearam, colheram dados para serem escritos, e Marcos ele traz detalhes dessa história muito interessante. Começa no versículo 1, assim. Entre mentes, capítulo 5 de Marcos, versículo 1. Chegaram a outra margem, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E aqui não é o homem que adorou, é o demônio. O demônio se prostrou para adorar, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Que coisa, né? O demônio dizer para Jesus assim: em nome de Jesus, me deixe em paz. Ai. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome. Legião, 6.000 demônios. Provavelmente isso aqui é uma hipérbole, né? Mas legião seria 6.000. Legião é meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse fora do país, da região de Decápolis, uma região com 10 cidades, greco-romana, helenística. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Me desculpe os palmeirenses. Perderam ontem, né? Eu não costumo falar sobre futebol, né? Mas eu por acaso assisti o jogo de ontem. Foi só por acaso. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000 porcos, torcida do Palmeiras, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, porque ele andava nu, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que retirasse da terra deles. Por favor, vá embora.
saia daqui. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe dissera, e todos se admiraram. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Espírito Santo fale conosco. Só o Senhor pode ministrar profeticamente, poderosamente ao nosso coração. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de conversar com vocês sobre a vida incompreensível de quem anda com Deus. Eu disse aqui agora que as pessoas que andam com Deus, elas não são compreendidas. E esse texto, ele levanta uma questão que nós falamos bastante, que pessoas cheias do Espírito Santo, elas vão impactar o seu entorno e vão cair na simpatia do povo. Isso é verdade em algumas condições e algumas situações, mas não é verdade de uma forma geral. De uma forma geral, pessoas espirituais são perseguidas, pessoas comprometidas com o Evangelho do Reino de Deus são perseguidas, pessoas que andam com Deus, elas são mal compreendidas. As pessoas não conseguem entender muito bem as pessoas que andam com Deus. Elas são, para muitos, inclusive, estranhas. Os evangélicos no Brasil já foram estranhos de uma forma ruim, porque num calor de 40 graus andavam empacotados com terno. Era esquisito aquilo, né? E as mulheres já foram estranhas porque não depilavam as pernas. Enfim, essas esquisitices que as igrejas já fizeram, né? Mas, se você for cheio do Espírito Santo, de verdade, você não será bem compreendido. Eu vi uma história essa semana de uma pessoa da nossa comunidade que foi rejeitada num curso porque se declarou cristã, aqui da nossa comunidade. Não é estranho isso? Que você possa ser rejeitado num concurso público do Estado, porque você se declara cristão? Sim, é um negócio violento isso, né? Então, aqui nesse texto, os evangelhos tratam esse fenômeno aqui de uma forma muito natural. Joséfo diz que, o escritor, que era muito comum, na época, a experiência com endemoniados, e judeus eram exorcistas, e o mundo da época estava coberto de trevas e escuridão, e essas manifestações eram muito comuns. É curioso que, aqui em Maringá, eu vi poucas manifestações demoníacas. Eu vi algumas, né? Inclusive uma delas, estavam alguns membros da nossa igreja comigo. Darcy está aqui ou não? Darcy, lembra daquela ocasião que a gente foi visitar a menina e ela vomitou um monte de coisa esquisita? Sim, parecia que tinha, não sei se era agulha, prego, cabelo, uma coisa assim. E oramos, foi liberta, orientamos que fosse para uma igreja, mas eu vi poucas manifestações. Uma outra, eu estava com um pastor aqui da cidade, uma estudante aqui da UEM, e quando eu orei por ela, o corpo dela fez assim, ó. Exatamente isso. O pastor Frank testemunhou isso. Ficou profundamente assustado, porque eu nunca tinha visto um negócio daquele. Então não é muito comum, né? Aqui, eu queria pensar com vocês que pessoas que andam com Deus são mal compreendidas. E eu quero olhar com vocês sobre esse texto. De
De que maneira elas são mal compreendidas? Porque elas fazem algumas coisas que só crente faz, só cristão faz. Por exemplo, aqui, a gente percebe que quem anda com Deus está comprometido a fazer e faz o que ninguém faz. Jesus está indo aqui para uma cidade de Gadara e essa cidade e Decápole não é uma cidade, uma região judaica. Então esse endemoniado, ele é um gentil. Essa região aqui ficava a uns 40, 50 quilômetros a pé de Cafarnaum e a 10 quilômetros de barco. Então, de Cafarnaum, pelo Mar da Galileia, em 2 horas eles atravessavam e chegavam nessa cidade. Só que judeu, ele tem problemas com gentios e com porcos, e para eles, na época, os dois eram a mesma coisa. Gentio, para eles, era abominável. Não se come na casa de um gentio, não se tem comunhão com um gentio. E Jesus está indo de propósito, porque o texto anterior, que é bastante curioso, Marcos 4:35, diz que eles saíram, pegaram uma tempestade, mas naquele dia Jesus disse em Marcos 4:35, passemos para outra margem. Então ele saiu do ambiente judeu e foi para um ambiente gentílico, que ficava a poucos quilômetros ali, mas uma região abandonada pelo reino de Deus, abandonada pelos religiosos. Você sabe que Israel, a nação judaica, ela foi constituída por Deus a partir de Abraão, Gênesis capítulo 12, para salvar todas as famílias da terra. Lembra a promessa? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ao longo da história judaica, você vai encontrar os profetas, especialmente Isaías, que diz, é pouco para mim que você só proclame aqui na região, mas que a mensagem vá a todas as terras, a todos os povos. Esse sempre foi o desejo de Deus, que todo o mundo fosse salvo. Mas eles estão ali, debaixo do Império Romano, regiões ali perto estão debaixo das trevas, e eles não se mobilizam, eles não vão atrás, eles não socorrem. Por quê? Porque só pessoas que andam com Deus fazem coisas que ninguém mais faz. E aí Jesus atravessa, e uma coisa bastante curiosa é que, vocês lembram da experiência da tempestade? Pois é essa experiência anterior ao que está acontecendo aqui. Jesus saiu para ir a essa região, que levaria umas 2 horas. Antes de chegar lá, ele esteve debaixo de uma tempestade violenta. Os discípulos ficaram com medo, acharam que iam morrer. E diz o texto que Jesus repreendeu o vento. O que provavelmente indica que aquele vento, aquela tempestade que poderia matar os discípulos, fazer o barco naufragar, era uma ação demoníaca. E Jesus saiu de Cafarnaum para ir a Decápolis de propósito. E no meio do caminho ele enfrenta uma guerra. Por quê? Porque pessoas que estão dispostas a fazer a vontade de Deus, elas vão fazer o que ninguém faz. Elas não são compreendidas. Elas se preocupam a alcançar o que ninguém alcança. Elas se preocupam em testemunhar. E olha, esse endemoniado aqui diz que os grilhões, que eram pulseiras de ferro, e as cadeias, que eram correntes, elas aguentavam entre 1.000 a 1.500 quilos. E o endemoniado quebrou como se fosse papel.
Jesus e nenhum judeu ia se aproximar de um lugar que cria porcos. Uma região que vive na escuridão. Mas aqui o texto diz claramente que Jesus saiu para ir àquela região, alcançar uma região perdida, alcançar uma pessoa que estava debaixo de um poder demoníaco, e não só ela, mas também preocupado com toda a região daquela época. Aquela região, Decápolis, tinha mais ou menos de 300 a 500 mil pessoas. A cidade do endemoniado deveria ter entre 10 e 20 mil habitantes. E eles estavam ali do ladinho da igreja. Mas a igreja... Vocês sabem que eu me converti em Santos. Já contei isso para vocês? Já, né? Inúmeras vezes. O meu encontro com Jesus foi em Santos. Na boca do lixo. O pessoal pergunta, o que é a boca do lixo, pastor? A boca do lixo, para quem não sabe, é uma região de Santos, principalmente o centro de Santos, a gente chama aquilo lá de boca do lixo. Por quê? Porque todas as ruas dali, as principais, são ruas de prostituição, de dia e de noite. Você passa por aquelas ruas durante o dia, as mulheres ficam seminuas nas portas, seminuas, e aí falam para você, usam essa expressão. Eu não sei se eu ainda uso, na minha época eu usava. Oi, amorzinho, quer fazer neném? Olha que coisa mais horrível. Horrível, mas elas usam essa expressão. Então, aquela região é chamada Boca do Lixo. Eu morava ali. E eu morei naquela região durante 5 anos. A primeira, que eles não ouçam o que eu vou dizer aqui, a primeira igreja batista de Santos fica a 4 quadras no máximo de onde eu morava. E eu, durante 5 anos que vivi ali, naquela região, indo às boates, bebendo, fumando maconha, roubando, fazendo coisas que não agradavam a Deus, eu nunca vi nenhum movimento dessa igreja sair da onde ela estava e ir àquele lugar. Não iam. Não iam. Não foram. Eu tive um encontro com Jesus porque o meu amigo, que era um cafetão, vivia da vida da esposa que se prostituía, conheceu Jesus na praia e 7 dias depois falou de Jesus e eu tive um encontro com Jesus. Então, o que acontece com a igreja? O que acontece comigo, com você? Que a gente já não mais é ousado. Nós não somos mais... Olha, quando eu falo ousado, agressivo na evangelização, eu não estou falando inconveniente. Porque tem gente que é inconveniente. Mas eu estou falando do testemunho bonito, que vai onde as pessoas não vão. As pessoas que andam com Deus, de acordo com Jesus aqui, são pessoas que fazem o que ninguém mais faz e elas não são compreendidas. O atual diretor da Convenção Batista Brasileira, ele era o diretor de missões estaduais, que fez com que as Cristolândias se tornasse esse movimento grande no Brasil. Ele que foi que fomentou, não criou, mas ele fomentou, desenvolveu e tal. Ele saiu do banco onde trabalhava para ganhar menos da metade do que ele ganhava lá para ser diretor de missões estaduais. Quem é que compreende um negócio desse? Quem é que compreende as atitudes dos cristãos? De pessoas, nós temos aqui uma família, essa família tem um elemento que mora fora de Maringá e que aos 40 anos era virgem. Quem é que entende um negócio desse? Tá com brincadeira, né? E era virgem porque fez escolha de não transformar
os relacionamentos que ele ia construir em objeto. Não, ser humano não é algo para você usar. Então eu só vou me relacionar sexualmente quando encontrar alguém que eu ame, que me ame, então fazer a coisa do jeito certo, com mais de 40 anos, virgem. Isso é motivo de chacota no mundo. É motivo de chacota. Se você tiver 20 anos e você disser lá na universidade que você, eu vou falar que você é virgem, porque eu acho que não é. Não sei. Mas se você falar lá que você é virgem com 20 anos, você vai ser motivo de chacota. Você vai ser motivo de sarro. Vão até perseguir você. Por quê? Porque crente, cristão, pessoas que andam com Deus não são compreendidas. Você acha que essa atitude de Jesus de sair do meio dos judeus para ir para uma terra de gentios, onde criavam porcos, são abomináveis à religião, são abomináveis a Deus, segundo eles, então nós não vamos lá, não, mas Jesus vai, porque Jesus vai onde ninguém vai, Jesus faz o que ninguém faz, e crentes espirituais fazem e se comportam assim, e eles não são, eles são estranhos para os outros, são estranhos. A segunda coisa que o texto diz é que quem anda com Deus toma decisões que as pessoas não compreendem. É curioso, né? Jesus aqui, ele fez algumas coisas que não dá para compreender. Primeiro, ele negociou com o demônio. O demônio negociou com ele. Ele conversou com o demônio. Ele expulsou o demônio. Antes de sair, ele fez o seguinte, ele olhou para ele e falou assim, peço a palavra, eu posso falar? Jesus falou, pode falar. E ele falou, o que você tem comigo? Não chegou a minha hora ainda. Você já vai me mandar para o meu destino eterno antes do tempo? Eu te rogo, olha, o demônio rogou, falou, em nome do Deus Altíssimo. O demônio falou isso. Em nome do Deus Altíssimo, não manda a gente embora daqui. Jesus, ele permitiu que o demônio ficasse ali na região, diz o texto. Versículo 10, rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse fora do país. Você sabe que parece aqui que existem demônios territoriais? Olha só, eu vou falar isso com bastante cuidado, tá? Porque Daniel também fala que havia um demônio na região impedindo as orações dele. Daniel. Então, é só isso que a gente pode dizer, não pode dizer muita coisa. Porque eles pediram para ficar naquela região. E Jesus permitiu. Como assim? Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. Bom, quantos porcos tinham lá mesmo? 2.000 porcos. O valor de 2.000 porcos equivale a 40 a 50 anos do salário de um trabalhador. 50 anos de trabalho, o valor dos 2.000 porcos que se precipitaram. E quando eu li esse texto, eu ficava me perguntando, por que Jesus permitiu esse prejuízo para os porqueiros? Porque foi um prejuízo violento. Né? Os porcos, permitiu. E aí, a gente precisa entender que Jesus e as pessoas que andam com Deus tomam decisões que as pessoas não compreendem. Eu quero perguntar para você, você consegue compreender o que está acontecendo aqui? Eu precisei olhar para o texto. Porque eu sempre pensei comigo, o que está acontecendo aqui? Por que Jesus permite que esses porcos entrem na propriedade de alguém e destrua os demônios, na propriedade de alguém e destrua essa propriedade, porque os porcos se lançaram no mar. Bom, eu preciso dizer para você algumas coisas muito sérias. A Bíblia diz que o mundo jaz
no maligno. Você sabe o que significa a palavra jaz? A ideia de deitado confortavelmente. A Bíblia diz que o mundo, ele vive confortavelmente debaixo da influência de Satanás. A Bíblia diz não só isso, que no Éden, quando Deus disse para o homem assim, toma conta de tudo, governa o mundo. Então, quem é que era o governador do mundo? Os homens. Mas o que a Bíblia diz hoje sobre o Deus desse século? Quem é o Deus desse século? Satanás. O que aconteceu? O homem pegou o governo que Deus deu para ele, a autoridade que Deus deu para ele sobre os animais, sobre o mundo. Deus deu para o homem essa autoridade e ele pegou tudo que ele tinha e colocou nas mãos do diabo. Então eu vou dizer uma coisa para você muito ruim de ouvir. A Bíblia diz que quem não está com Deus está debaixo do poder e da influência de Satanás. O que significa que o diabo, ele não precisaria pedir permissão para Jesus para entrar nos porcos. Não precisava. Por quê? Porque ele poderia. Os demônios poderiam, inclusive, sair dali e entrar em outra pessoa. E, aliás, tem um texto bíblico, Mateus 12:43, que diz assim: quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procurando repouso, mas ele não encontra. Por isso, ele diz, voltarei para minha casa de onde eu saí. Ele chama o corpo humano de sua casa. Nós não sabemos porquê, mas o demônio, ele desfruta do corpo ou dos homens ou dos animais, ele desfruta disso. E ele diz que quando ele sai e ele não encontra, ele vai novamente procurar algum lugar. Se Jesus não tivesse permitido que os demônios entrassem nos porcos, em quem que eles entrariam? Em pessoas. Aquela região estava nas trevas. E Jesus não mandou os porcos, tá? Ele permitiu. Você sabe o que ele fez? Ele não interferiu na lógica desse mundo. Por quê? Se uma nação, se um estado, um país, uma cidade ou uma pessoa abre a sua vida para Satanás e para as influências do diabo, ela vai receber a influência de Satanás, porque o mundo jaz do maligno. Então, na verdade, se Jesus não tivesse tido nenhuma conversa com esse endemoniado e tivesse expulso ele naquela hora, sem falar nada, ele ia sair dali e ia procurar um outro corpo. Então, Jesus usou de misericórdia. Ele não permitiu que o diabo saísse de um corpo humano e fosse para outro, e permitiu que eles fossem. Mas ele permitiu, não como autorizando, querendo que isso acontecesse, porque ele não interferiu na lógica do mundo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que os animais de uma pessoa não crente podem ficar possessos? Pode. Por quê? Porque o homem transferiu o governo do mundo para o diabo. Então, de quem são os animais desse mundo? Sem Deus. Percebe que o que Jesus fez aqui, ele tomou uma decisão para poupar pessoas, ele tomou uma decisão que ele deixou com que a realidade espiritual tomasse o seu rumo como logicamente ela toma. E foi uma decisão que não foi aceita e nem compreendida. O que as pessoas fizeram? Mandaram ele embora. Mandaram ele embora. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia nos ensina que pessoas que andam com Deus tomam decisões que ninguém compreende. Jesus foi incompreendido. Por isso que eu fico muito preocupado
com muitas falas na comunidade. Muitas posições na comunidade. Por quê? Porque pessoas espirituais que andam com Deus, elas fazem escolhas, elas tomam decisões, que as pessoas não entendem, inclusive escandalizam. A Bíblia diz que Jesus era amigo dos ladrões, das prostitutas, dos malfeitores. Ele andava com essas pessoas e ele não foi compreendido. Foi chamado de beberrão e comilão. Pessoas que andam com Deus tomam decisões que a maioria das pessoas não entendem. Eu já contei para você que eu fui aconselhar uma mulher que apanhava do marido. O marido, além de beber, jogava e batia nela. E essa mulher veio buscar aconselhamento. Você sabe o que eu disse para ela? Da altura da minha maturidade e espiritualidade, o que eu disse para ela? Eu disse para ela: abandona esse homem. Esse homem está te batendo. Esse homem é um traste. Abandona esse homem. Deus não quer que você fique apanhando. E eu acredito nisso. Mas ela virou para mim e falou assim: pastor, eu tenho orado. Eu tenho orado e Deus tem falado no meu coração que eu tenho que ficar nesse casamento. Na época, eu falei assim: essa mulher está louca. Ela não entende nada do Evangelho. Aí um dia, numa reunião de 11, 12 pessoas no culto de quarta-feira, o pastor está pregando, esse homem está sentado ali. O pastor faz um apelo, esse homem se converte. Depois de anos essa mulher orando, ele se converteu. E hoje é uma bênção. Amigo meu. Há uns anos atrás, eu recebi um recado deles dizendo que eles estavam bem, que a vida dele tinha mudado e tal. E essa mulher ficou nesse casamento. Olha que loucura. Sabe por quê? Porque pessoas que andam com Deus tomam decisões que os outros não entendem. É por isso que quando você estiver diante de um cristão que anda com Deus, e ele estiver tomando decisões que você tem dificuldade de aceitar, antes de você falar, antes de você criticar, antes de você julgar, antes de você ser maledicente, vá a Deus e ore, porque talvez a sua visão esteja obscurecida, que você não esteja vendo o que ele enxerga, o que as pessoas enxergam. Essa pessoa pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser o seu amigo, pode ser o seu funcionário, pode ser o seu patrão. Essa pessoa pode ser você. A Bíblia diz: pessoas que andam com Deus, elas não são compreendidas. O que você acha? Deu separar aqui 12 homens, e esses homens forem cheios do Espírito Santo, esses homens comprometerem todas as suas vidas a Deus. O que vai acontecer com eles nessa cidade? Você sabe que todos os discípulos morreram de forma drástica, né? Todos eles. Inclusive João, que estava lá na ilha de Patmos, dizem que talvez ele tenha sido, não se sabe, mas a tradição diz que ele foi jogado dentro de um caldeirão fervendo, João. Então todos morreram de forma drástica. Por quê? Porque o cristão, ele não é compreendido. E você quem está estudando aqui, levante a mão, por favor. Estudante, estudando. Pode levantar bem alto para eu dar uma... Pois é. O ambiente da academia é um ambiente extremamente hostil para você. Hostil. Eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja que estava fazendo, não sei se era pós, acho que pós. E ela disse que ela foi perseguida porque ela desposava princípios cristãos. Pessoas que andam com Deus não são compreendidas. Você sabia que no século passado, morreram mais cristãos, no século passado, por causa da perseguição, do que durante toda a história da igreja? Você sabia disso?
Gente que anda com Deus, morta, perseguida, torturada. Então assim, eu desconfio, inclusive, quando uma igreja cresce muito, muito. Por quê? Porque a Bíblia diz, e eu concordo com o Karl Barth, que diz, há uma janela fechada na relação do homem para com Deus, e há uma janela fechada na relação de Deus para com o homem. Eles estão separados. Então, quando acontece uma conversão, ou um fenômeno de conversão num lugar muito grande, ou isso é uma obra de Deus, é um fenômeno espiritual, ou isso é um fenômeno social. Tem muitas igrejas que crescem por ser um fenômeno social e não um fenômeno espiritual. E eu desconfio muito quando a sociedade começa a bater palma para os crentes, aplaudir o que a igreja faz, porque a Bíblia diz que nós somos diferentes deste mundo. E o contraste que a Bíblia apresenta é o que existe entre luz e trevas. Cristãos, eles tomam decisões, eles fazem coisas que as pessoas não entendem. Aquela cidade expulsou Jesus. Eles não entendem que eles já viviam debaixo das trevas, e o que estava acontecendo ali era um fenômeno que acontecia porque eles estavam na escuridão, aconteceria de qualquer maneira. E inclusive o fenômeno dos porcos se precipitarem, diz o texto, que eles olharam uma manada de porcos ao longe, talvez a uns 500 metros, sei lá, e eles estavam numa ribanceira, os demônios entraram neles, e eu não sei se essa legião tinha 2.000 demônios, tá? Porque eu acredito que legião aqui é hiperbólico, é uma figura. Que haviam muitos demônios, mas não eram necessariamente 6.000 demônios. Então vamos supor que existiam 500 demônios dentro desse homem. Então 500 demônios entraram dentro dos porcos, agitaram os porcos. E aí o que aconteceu? Os porcos, por causa do fenômeno manada, ficaram estressados e começaram a andar na direção do precipício, porque havia uma colina. Então, o fenômeno da morte desses porcos foi um fenômeno natural causado pelos demônios, mas Jesus apenas permitiu. Ele não induziu, ele não mandou. Esse fenômeno sobrenatural está acontecendo no mundo, mas as pessoas que andam com Deus veem isso, enxergam isso. As pessoas que não andam com Deus, mesmo estando na igreja, mesmo lendo a Bíblia, mesmo estando aqui cantando, pode ser que a sua visão sobre Deus seja limitada. E você vai criar dificuldade para as pessoas que andam com Deus. Qual foi a última vez que você teve um problema sério, porque você tomou uma decisão, que você entendeu que foi uma decisão de Deus para a sua vida, isso trouxe para você problemas e consequências? Qual foi? Qual foi a última vez que você foi perseguido porque você é cristão? Qual foi a última vez que você arrumou problema no seu trabalho porque você é cristão? E eu não estou falando daquele problema que a gente costuma dizer, né? Ah, o cara foi orar lá no período do trabalho. Não, no período do trabalho não é um lugar para você separar um tempo para orar. Ah, o cara ele foi perseguido porque ele vivia falando de Jesus, parava 10, 15, 20 minutos falando de Jesus para os colegas. Esse não é o jeito de Deus evangelizar. Você foi perseguido porque você está sendo um mau funcionário. Existe um lugar, um tempo, uma maneira de você testemunhar. Pessoas que andam com Deus tomam decisões que as pessoas não compreendem. E por último, o texto vai dizer que pessoas que andam com Deus tomam decisões que só pessoas espirituais entendem. É curioso, Jesus permitiu que os demônios ficassem na região. Jesus permitiu que os demônios conversassem com ele, rogassem para ele. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Aí o homem se converte. Ele se converte. Ele é liberto.
A multidão vem e encontra ele sentado, vestido porque ele andava nu, e está ali em são juízo. E esse homem, o povo expulsa Jesus, manda Jesus embora da região. Vai embora daqui. Aí esse homem convertido diz assim: Senhor, agora eu quero te seguir. Eu quero ir com o Senhor, eu quero testemunhar. Jesus falou: não. Ele permitiu um monte de coisa, mas disse não ao homem que queria andar com ele e segui-lo e viajar com ele. Jesus disse para ele assim: volta, fala da misericórdia de Deus para a sua família e para os seus. E aí diz o texto que ele saiu e começou a proclamar em Decápolis. Você viu o que aconteceu com esse endemoniado? Ele olha, presta atenção, hein? Esse endemoniado, ele se tornou para a história do mundo, o primeiro missionário de Deus entre os gentios. O primeiro, um endemoniado. É o primeiro registro de alguém que agora é comissionado por Jesus, e ele vai, diz o texto, que ele vai e prega nas 10 cidades. E sabe o que é pior? É coisas aqui que normalmente são decisões que só pessoas espirituais entendem. Porque a princípio, como é que você entende? Jesus, eu quero estar contigo. Não. E o pior, Jesus foi rejeitado. Ele foi rejeitado. A cidade o mandou embora. Agora esse homem é enviado para pregar o evangelho para aquelas pessoas que rejeitaram Jesus, que expulsaram Jesus da cidade, e Jesus agora falou: agora você vai lá e você vai testemunhar para essa gente. E esse homem obedeceu e foi. Por quê? Porque pessoas que andam com Deus tomam decisões que só pessoas espirituais entendem. A Bíblia diz assim: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Esse é um texto que mostra para mim e para você que andar com Deus vai chamar você, muito provavelmente, para uma vida de valores diferente, e que muita gente, ao ver a sua vida, vai ser impactada pelo Evangelho, mas você provavelmente vai ter muito problema porque você escolheu obedecer a Jesus. Ninguém entende essas decisões. Ninguém entende. Você vai ter problemas. Jesus disse assim: se eles mataram, se eles perseguiram o Filho do Homem, eles não farão isso com vocês? A Bíblia diz que aqueles que vão nos perseguir, no final, serão os da própria casa. Está escrito. Então é verdade que o verdadeiro cristão para o mundo é um esquisitão? É verdade. E olha só, é curioso, porque eles acham esquisito coisas que a gente faz, que na verdade a cristandade faz. Eles acham esquisito que você vá 2 vezes na igreja por semana. O pessoal acha esquisito, como assim? 2 vezes. Agora imagine essas igrejas pentecostais, que o pessoal, pentecostais e neopentecostais, que o pessoal vai para a igreja todo dia. Todo dia. Existe um livro que comenta esse fenômeno, que o título é A Igreja do Cansaço. Eles vão para a célula, eles vão para o culto da semana, eles vão para discipular, eles vão ser discipulados, eles vão para o treinamento, e aí a semana inteira dentro da igreja. Você conta isso para as pessoas do mundo e fala assim: você está louco, você não regula bem da cabeça. Se você fala que você dá o dízimo, então aí você virou o próprio Satanás. As pessoas não entendem o que a gente faz.
Por isso, eu quero dizer para você, Deus está chamando você para assumir um compromisso radical com Ele, de viver o discipulado cristão, e que esse discipulado cristão vai trazer para você muitas dificuldades. Muitas dificuldades. E quanto mais o tempo do fim se aproxima, pior vai ser essa situação. Quem anda com Jesus é conduzido a fazer o que ninguém faz. Quem anda com Jesus toma decisões que as pessoas não compreendem. Quem anda com Jesus toma decisão que só pessoas espirituais compreendem. Recentemente morreu a irmã que foi membro da nossa igreja durante muito tempo e estava agora na Mandacaru. Eu, inclusive, falei o nome dela errado, tá? Os familiares me perdoem, eu sou daltônico. Mas eu chamei ela de Argentina. Como é que é o nome? Como é o nome? Então, eu chamei de Argentina. Você vê como... eu sou daltônico, tá? Então dá um desconto, né? Mas eles me contaram a história da dona Argentina. O que é? Hã? TDAH. Então, até isso eu erro, tá vendo? Olha só. A coisa é medonha. Mas quantos filhos são? 8 filhos. 8 filhos. Eu posso contar a história? Tem que pedir permissão, né? O pai não era convertido. Essa mulher tomou uma decisão. Ela estudou até quando? Não teve estudo. Ela não teve estudo. 8 filhos. E ela tomou uma decisão. O marido disse assim, eu não quero que você vá para a igreja. Ela falou assim, eu não vou. E quantos anos que ela ficou longe da igreja? Mais de 40 anos, longe da igreja. Você entende isso? Tem crente que não entende. Eu vou. Tem mulher que diz, não, eu vou. Ele quer, não quer, eu vou. Ela orou e falou assim, não, eu vou ficar, eu não vou. Eu não vou criar problema com meu marido. Mas a hora que ele morreu, ela disse para os filhos o quê? É o seguinte, agora eu vou para a minha igreja. Se vocês quiserem, vocês veem. E todos os filhos estão convertidos. Amém? Sabe por quê? Porque gente que anda com Deus é esquisita. É esquisito. Gente que anda com Deus, toma essa decisão que você não entende. Você não entende que um filho queira fazer teologia e não medicina. Você não entende. Você não entende que o filho não quer fazer inglês, ele quer ler a Bíblia. Você não entende. Você não entende. Crentes tomam decisão que nós não entendemos. Esse texto, Jesus está aqui indo para um lugar onde ninguém foi, fazendo coisas que ninguém entende, e tomando decisões que só pessoas que compreendem o mundo espiritual, e a Bíblia diz isso, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, a vida para mim e para você não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas esse é o chamado de Jesus para a igreja. Ser diferente nesse sentido. De se comprometer com os valores do reino de Deus. De se comprometer com o Evangelho. Você sabe que eu e a Cleonice que está aqui, nós fomos evangelizar num bar de homoafetivos. Vamos lá. Aí ele falou, vamos lá, pastor, vamos lá. Chegamos lá, era uma festa. Uma festa. E eu entrei lá, né? Aí ela me apresentou um amigo.
Quando ela me apresentou, ele olhou para mim e falou assim: nossa, Brad Pitt. Pois é. Eu não pareço, eu sou mais bonito, mas foi isso que ele falou, não foi, Gleonice? Está aqui a Gleonice. Nós estávamos lá falando de Jesus, esquisito, né? Esquisito, né? Pois é, a igreja vai onde ninguém vai. A igreja faz o que ninguém faz. Você sabe por que nós temos o Projeto Amor aqui? Porque essas pessoas que o Projeto Amor cuida, nenhuma igreja e nenhuma instituição na cidade quer mais. Não é verdade? Ninguém quer mais. Por quê? Porque eles vêm, são restaurados, saem, voltam para a rua. Não querem mais. Mas a igreja faz o que ninguém compreende. E eu quero, em nome de Jesus, orar com você, porque quem sabe, hoje o Espírito de Deus está te falando algumas coisas que nem eu tenha falado. Sobre esse negócio de Deus está me chamando para andar a segunda milha. Deus está me chamando para dar a outra face. Deus está me chamando para perdoar de novo. Deus está me chamando para tomar a iniciativa da reconciliação. Deus está me chamando para ser generoso. Deus está me chamando. O que Deus está chamando? Para que Deus está chamando você? Eu não sei, mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, o chamado dele vai te levar onde você não quer ir. E você fará isso com alegria. Vai te levar a tomar decisões que você não quer tomar. E você vai tomar com alegria. Vai levar você a fazer escolhas que as pessoas não vão compreender. Vai te trazer sofrimento e você vai sofrer com alegria. Qual será a segunda milha para a qual Deus está te chamando hoje? Eu queria orar com você. Se você puder, baixe a sua cabeça. Em nome de Jesus. Eu quero que você pense, você e Deus. Talvez você já tenha assumido uma postura em oração com Deus que já está trazendo problemas para você. Você já está tendo angústias, preocupações, mas o Espírito Santo de Deus falou com você que é isso que você tem que fazer. E aí eu quero orar por você, para que você permaneça firme. Porque quem anda com Deus, anda segundo a milha. Quem anda com Deus, crê onde não há esperança. Quem anda com Deus, vira a outra face, sofre o dano. Quem anda com Deus, perdoa, empresta de novo. Quem anda com Deus, reconcilia 1, 2, 3, 7 vezes. Quem anda com Deus, toma decisões e faz coisas que ninguém entende. E talvez você esteja aí lutando no seu coração com decisões que tomaram, que afetam a sua vida, marido, filhos. E talvez Deus esteja chamando você para orar mais. Eu vou fazer um apelo. O Espírito Santo falou com você a respeito de decisões que tomaram, que incomodaram e incomodam você. No trabalho, em casa, na igreja, nos relacionamentos. Você tomou decisão que está trazendo sofrimento para você e você sabe que foi Deus que falou para você assumir essa postura. Você está sofrendo em algum lugar, de alguma maneira, porque você se posicionou de forma amorosa, sábia, como cristão. Eu quero dizer para você que é o testemunho que Deus quer dar através da sua vida. Você precisa de ajuda de Deus para essas decisões
tão difíceis. Então eu quero orar com você. Aqueles que o Espírito ministrou, levante a sua mão, dizendo: pastor, é isso. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, isso. Então, eu quero orar por você. Por quê? Porque é isso mesmo, quem anda com Deus é mal compreendido. E que seja assim, que você seja mal compreendido por causa da justiça, que você seja mal compreendido por causa do amor, que você seja mal compreendido por causa da verdade, que você seja mal compreendido por causa da esperança, que você seja mal compreendido porque você anda com Deus. E o Espírito Santo vai continuar te ajudando. Senhor, quero orar pelos meus irmãos, para aqueles que já tomaram decisões, para aqueles que precisam tomar decisões, para aqueles que já estão sofrendo por decisões que foram tomadas. Que o Teu Espírito Santo traga paz aos seus corações. E que eles, ó Deus, tenham alegria no Senhor, alegria de fazer a Tua vontade, mesmo que o mundo não compreenda, mesmo que as pessoas façam críticas, mesmo que as pessoas se afastem, mesmo que elas sejam abandonadas, Senhor, se elas fizerem por amor à justiça, com sabedoria, a verdade, testemunhando com o equilíbrio do Senhor, que eles encontrem alegria no Senhor, para viver o Evangelho de Cristo. Senhor, que o Teu Espírito os revista de poder. Senhor, que eles encontrem a alegria do Senhor de novo. Talvez você esteja dizendo: eu abri mão e eu perdi a perspectiva de quando eu abri mão de algumas coisas. Eu fiz porque eu tinha a alegria da renúncia por amor a Deus. E hoje você está aí sofrendo e chorando pelaquela decisão que trouxe para você tanta alegria. O Senhor está dizendo para você: retome aquela postura, retome aquela perspectiva, continue firme. Você foi chamado para isso. O Espírito de Deus certamente está profetizando ao seu coração nesta noite sobre essas coisas. Meu Deus, que cada coração seja tocado pelo Senhor. Capacita-nos a continuar vivendo assim para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar cantando.